a evolução da humanidade. Muito grande, muito grandiosa. No início, a gente era capaz de pegar uma pedra, bater em alguma coisa e quebrar ali e fazer daquela pedra um martelo. A nossa capacidade já se demonstrava grande, porque os nossos ancestrais não eliminavam a pedra que usava, costumava guardar a pedra que usava e se adaptava a ela. E começamos então a trabalhar nessa pedra. E percebemos que ela lascava os pedaços e ia ficando mais redonda. E interessante porque aqueles pedaços que lascavam dela eram afiados. E aí tivemos a ideia então de colocarmos aqueles pedaços que era uma peça só, encaixar em uma vareta. E aí então temos duas peças encaixadas ali na vareta, mas foi percebido então que aquilo não era muito eficaz e que era interessante então amarrar. E aí já temos 3 peças, né? E aí vira um instrumento, uma lança. E depois, qual foi o próximo avanço? A faca, né? Lascar uma pedra um pouco maior e virar uma faca maior, não só a pontinha do nosso martelo lá no início, né? Aquelas lasquinhas do martelo que caíam, mas agora uma faca maior. E depois desse avanço foram muitos outros mais. Foram as primeiras casas, os abrigos, né, as portas, a roda e assim por diante. Nossa, foi muito grande o avanço. E hoje a gente tem um computador, né, o telefone, o celular, temos a tecnologia toda aí. E quantas peças a gente já conseguiu avançar, não é? Conseguimos então fazer instrumentos de milhares de peças. O que antes a gente começou com um martelo, uma peça, a gente hoje tem só um instrumento com milhares de pecinhas, que é o caso do computador. Enfim, e assim a gente evolui, e isso é obra da criatividade humana. E agora vamos falar um pouquinho de arte. O que é então essa criatividade? Criatividade é uma coisa muito difícil de explicar. Do que se trata a criatividade? Criatividade, então, eu diria assim, que é pegar do nada, bem dizer, e ligar peças, conectar alguma coisa e daquilo virar, então, algo genial, algo incrível. Isso é criatividade. Você modifica, você liga, você introduz alguma coisa e encaixa tudo e aquilo vira algo grandioso, algo genial. Como, por exemplo, Da Vinci, né? Quando ele esculpia aquelas obras de artes maravilhosas e pintava. Então isso, de uma pedra de mármore, de repente sai algo incrível, né? Sai uma escultura impressionante. Isso é criatividade, é dentro da mente humana que acontece isso, é dentro da nossa cabeça. Então dentro da nossa cabeça tem detalhes, né? Se vai esculpir uma pessoa, tem detalhes, vai projeta, né? Então isso são habilidades geniais, as invenções, né? As grandes invenções, como é o caso de Thomas Edison, um garotinho que vai para a escola aos 8 anos de idade. Até então ele ficava em casa com sua mãe. E aos 8 anos de idade ele vai para a escola e
já aprendendo a ler e a escrever, Thomas já sabia ler e escrever já em casa com a mãe dele. Então ele vai para a escola, e depois de alguns meses a mãe recebe uma cartinha da escola enviada através dele, com as instruções de que ele não deveria abrir e nem ler, uma carta lacrada. E quando a mãe começa a ler essa cartinha, quando ele chega com a carta, ela chora muito, chora. E aí ele chega e diz: mãe, o que tem na carta? Por que você está chorando? Aí ela lê a carta e diz assim: seu filho é um gênio. Ela diz que a carta dizia isso, né? Seu filho é um gênio, nós não temos condições de educá-lo. Eu peço que você eduque-o aí mesmo em sua casa. Então ela compra livros de Shakespeare para ele, livros de história, livros de muitos autores famosos, mas ele se encanta pela ciência. E ele vai por esse caminho aí da criatividade, aí ele começa a criar, ele cria a lâmpada, né? Ele é o Thomas Edison, então ele cria a lâmpada. Ele cria o gravofone, que é o moderno hoje em dia, hoje é o aparelho de som, que na época fez maior sucesso, e ele teve mais de 2.000 eventos bem-sucedidos. Até que na fase adulta ele foi lá e encontrou, junto com os documentos, a cartinha que a mãe dele havia recebido. E essa cartinha dizia o seguinte, não dizia nada daquilo que a mãe falou que estava escrito. Nessa cartinha dizia assim: seu filho é um débil mental. Por favor, retire-o da nossa escola. Olha só que incrível, que coisa incrível. A mãe dele foi uma pessoa incrível. Também a mãe dele é tão genial quanto ele. E a melhor coisa para o Thomas Edison foi estudar com a mãe dele. E assim oferecer ao mundo todo o seu potencial, toda a sua genialidade, toda a sua grandeza, ajudado por sua mãe, que ela acreditou nele, né? E ela via isso nele desde pequenininho. Então, sim, a humanidade evolui muito, seja em capacidade, como cognitiva, como em avanços criativos, assim, sensacionais. Mas, com tudo que está acontecendo no nosso planeta, no nosso mundo, as coisas não andam assim tão, como é que eu vou dizer para vocês que as coisas não andam assim tão otimistas, né, para os nossos filhos, em se tratando disso, de avanços assim mentais, porque tem muita tecnologia hoje em dia e isso restringe o pensamento da criança. E o que nós devemos fazer? Tirar, né, esses equipamentos aí tudo para que ela desenvolva o potencial criativo dela natural que a gente tem. Todo mundo tem esse potencial, porque afinal de contas a gente é humano e todo ser humano tem o potencial da criatividade, que é do nada, né, pegar algo do nada e criar alguma coisa dali, ou pegar uma ideia e transformar completamente aquela ideia e dali tirar outro resultado. Então é isso, eu espero que você tenha entendido esses avanços aí do nosso processo de avanço da humanidade. Foi incrível, está sendo incrível, mas falta aí um senso de responsabilidade nosso, da nossa parte dos pais e também dos professores, de ajudar as crianças, nesse caso aí, de usar muito a tecnologia, né? Ficar usando a tecnologia e evitando de pensar. Isso aí pode estagnar em muito, né, a nossa evolução. Nós temos que pensar, é assim que o nosso cérebro aumenta, é assim que o nosso cérebro evolui. E como vamos criar mais
se estamos aí parados, estagnados. Então, as máquinas, a tecnologia vem para nos ajudar a pensar mais, não ficar escorados nelas. Elas vêm para fazer o braçal, né? Elas vêm para fazer o basicão, para que a gente tenha mais tempo de sermos altamente criativos, de criarmos mais, de estudarmos mais, de avançarmos mais, de ajudarmos mais, de nos possibilitarmos para ajudar mais. É isso que as crianças têm que entender, certo? Que aquilo ali, nós não somos escravos da tecnologia. A tecnologia nos serve, não nós escravos dela. Muito pelo contrário. É nós que temos que a dominar e ela é como que... Passando aqui uma moto. E ela que tem que, então, estar a nosso dispor, não nós ali dependendo dela, certo? Então, vamos lá, vamos avançando e é isso que eu queria que você entendesse, tá? A importância dessa genialidade aí, desse avanço. E o que pode frear isso? Falta de estímulo. Falta de estímulo que pode dar uma desacelerada nesse avanço. E a neurociência já alerta esse freio aí, que as crianças aí recebendo informação de celulares, aparelhos eletrônicos, só recebe e não entrega, não pensa, é tudo pronto, né? Então isso a gente tem que regular e é urgente. Vamos para a próxima.